Eu acredito que todo fã de cultura pop tenha algum super-herói que seja o seu favorito. No meu caso, não é apenas um super-herói, mas uma equipe. Eu confesso que eu tenho um carinho muito grande pelos X-Men desde pequeno. Tenho esse apreço por toda a história, por todo o universo. Busco a cada dia aprofundar um pouco mais nesse universo tão interessante apresentado pela Marvel. Mas o que o X-Men pode ter de uma reflexão para a nossa espiritualidade, para a nossa vivência de fé? Parece que nada. E era isso que eu pensava também até conhecer essa HQ, chamada Deus Ama, o Homem Mata, que traz uma realidade muito complicada e muito atual de reflexão para todo cristão. Antes de entrar propriamente no texto dessa HQ, eu quero fazer 2 avisos. O primeiro é o que eu faço sempre. Nós vamos ter spoilers do conteúdo. Então, se você não teve contato com a obra e quer conhecer melhor, eu recomendo que você leia primeiro. E segundo, essa é uma história que não é recomendado para crianças. É uma história bem densa, bem pesada e com muitos relatos de violência e violência explícita. Então eu não recomendo esse tipo de leitura para crianças, apenas para adultos. Eu aviso a respeito das polêmicas por trás desse texto pesado, pois desde a sua recepção aqui, na época sendo publicado pela editora Abril, o texto teve que passar por algumas autocensuras por parte da editora para que pudesse quebrar essas barreiras por parte realmente das pessoas mais religiosas, tanto que o nome Deus Ama, o Homem Mata não foi atribuído em primeiro lugar, e sim foi colocado o conflito de uma raça, para que assim pudesse chegar a mais pessoas. E aviso também que algumas cenas podem ser desconfortáveis durante a leitura. Em alguns momentos, algumas imagens cristãs são utilizadas como cenas, como momentos de reflexão, mas nada que uma leitura crítica não possa nos fazer tirar o melhor proveito desse conteúdo. Tendo avisado a respeito dessas realidades, prossigamos para o conteúdo dessa história incrível que é escrita pelo Chris Claremont e também desenhada pelo Brent Anderson. Mas o que tem de diferente nessa HQ e qual é o plot por trás dessa história? Em primeiro lugar, nós somos introduzidos a um dos, talvez, piores vilões do universo dos X-Men. E não estou falando do Apocalipse, nem do Senhor Sinistro, muito menos do Magneto, que aqui nessa história, pela primeira vez, acaba se tornando um mocinho. Nós estamos falando de um homem chamado William Stryker. E o que ele tem de tão diferente e tão perigoso? A resposta é nada. Absolutamente nada. William Stryker é um ser humano, mais especificamente um ex-combatente, um ex-membro do exército americano, e que depois de um certo tempo se torna um reverendo, um pastor. E qual perigo ele oferece? Ele não tem superpoderes, ele não vai destruir o mundo. Todo o perigo do William Stryker está por trás das suas convicções. Ele, depois de um momento traumático da perda tanto do seu filho quanto da sua esposa, ele passa a ter essa experiência religiosa e cria a chamada Cruzada Stryker. E a Cruzada Stryker, ela tem como objetivo simplesmente eliminar os mutantes, porque na sua concepção, os seres humanos são filhos de Deus e os mutantes são tidos como filhos do diabo, filhos do demônio. É um discurso extremamente maniqueísta, mas o que preocupa no discurso do William Stryker é o fato do fundamentalismo que ele propaga. Em todos os momentos, as cenas em que o William Stryker aparece, ele está sempre tomado com a Bíblia, com a palavra de Deus, e citando vários trechos, principalmente do Antigo Testamento, porém de maneira literal. E isso parece algo simples, mas a cada tempo que vai passando, isso escala a ponto de que aqueles que são ditos como filhos do inimigo, ou então os pecadores, eles precisam ser exterminados. É daí que nasce o grupo que o William Stryker chama de Cruzada Stryker, que tem uma espécie de um grupo especial dos purificadores, onde eles literalmente aniquilam cada um dos mutantes no seu caminho. A primeira cena da HQ já é muito forte. Eles encontram 2 crianças e elas são exterminadas pelo simples fato de serem mutantes. Elas não fizeram nada, elas não agrediram ninguém, elas não representam perigo. O simples fato de não pertencer ao grupo da cruzada, eles precisam ser eliminados. Então toda a história está envolta a essa realidade. Uma realidade pautada no fundamentalismo. E aqui nós precisamos entender melhor esse conceito. O que é fundamentalismo? Da onde vem? A origem desse termo, ela começa um pouco após o período da Primeira Guerra Mundial, mais especificamente nos Estados Unidos, com a ideia das pessoas que são extremamente fechadas nos seus fundamentos, nas suas leis, em especial as leis religiosas.
É aquilo que está escrito e nada pode ser mudado. E quando eu digo nada pode ser mudado, é de maneira literal. Se a Bíblia fala desse jeito, ela precisa ser executada desse jeito. Textos como, por exemplo, quando a gente pega o Evangelho de Nosso Senhor e que fala que se o seu olho te leva a pecar, arranca, ou a mão também, que corte afora, ele é interpretado exatamente dessa forma. Sem nenhum tipo de reflexão crítica, sem nenhuma consideração histórica, apenas o seu fundamento. E isso é trabalhado em larga escala em toda a história, mostrando que as pessoas estão dispostas a tirar a vida do outro pelo simples fato dela não pertencer ao seu grupo. Em determinado momento, nós vamos ver uma das cenas mais icônicas, talvez não só daqui dessa HQ, mas de todo o universo dos X-Men, quando o Noturno aparece no meio de uma assembleia e o William Stryker olha para ele e fala: humano? Ele nunca pode ser humano, eu não considero isso humano, isso não faz parte do plano de Deus, isso não está de acordo com as leis do Senhor. E é aqui que nós temos que levar em consideração que a nossa vida, enquanto cristãos, e principalmente cristão católico, ela não é pautada em fundamentalismos, mas sim na fé que nos foi transmitida. Lembremos do tripé que faz parte da nossa caminhada. A igreja toma como base a palavra de Deus, a tradição e o magistério. É na unção desses três que nós fazemos a nossa caminhada de experiência com Deus. E não somente com base naquilo que está escrito, porque a lei por si só, apenas a escrita, ela se torna vazia. É o que vai nos dizer São Paulo na segunda carta aos Coríntios. Ele vai relembrar para nós ao afirmar: não há dúvida que vós sois uma carta de Cristo, redigida por nosso ministério e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em vossos corações. Tal é a convicção que temos em Deus por Cristo. Não que sejamos capazes por nós mesmos de ter algum pensamento como o de nós mesmos. Nossa capacidade vem de Deus. Ele é que nos faz aptos para ser ministros da nova aliança. Não a da letra, e sim a do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A palavra ela vem para nos salvar. Ela vem para nos dar um direcionamento. Não para a condenação, não para simplesmente excluir as pessoas, mas para congregar. O verdadeiro Filho de Deus, aquele que se compromete com a palavra, com o exercício do Evangelho, ele tem que lutar todos os dias para a salvação e não para eliminar aqueles que não fazem parte do seu grupo, aqueles que têm uma outra concepção, uma outra realidade. A interpretação literal da palavra, ela acaba sendo prejudicial. E isso nós temos que levar em consideração aquilo que São João Paulo II diz na encíclica Fides et Ratio, onde o Papa afirma: a fé não teme a razão. Estas constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Ou seja, nós não temos que ter medo da ciência, nós não temos que ter medo da interpretação, nós não temos que ter medo daquilo que a teologia nos ensina, porque ela não está ali para mudar o que diz o texto bíblico, mas para nos direcionar, para nos colocar no caminho certo, para que possamos superar essa realidade do fundamentalismo e vivermos de acordo com aquilo que a fé nos propõe. É a partir dessa realidade que nós vamos conseguir corresponder àquilo que o Senhor espera de nós. Vai nos dizer o Evangelho de São Mateus, logo no capítulo 7. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinhos e figos dos abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nenhuma árvore má bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos frutos os conhecereis. A palavra é clara. Nós precisamos nos guardar dessa realidade. Os bons frutos são os frutos de justiça, de igualdade, de fraternidade, de amor, de respeito. Agora, quando nós vemos frutos de exclusão, de morte, de preconceito, isso não tem a ver com aquilo que a palavra nos revela. Não são esses frutos que nós buscamos. Não é essa realidade que nós trazemos para o nosso interior. Pelo contrário, nós devemos superar tudo isso. O Papa Francisco, em certo momento da sua caminhada, lá atrás, em 2019, ele já dizia que o fundamentalismo
é um perigo para a igreja e um perigo para a sociedade, pois nós causamos esse distúrbio, essa diferença que pode nos afastar ainda mais quando nós precisamos nos unir ainda mais. Ele vai dizer ainda: no mundo precário de hoje, o diálogo entre as religiões não é um sinal de fraqueza. Isso encontra sua razão de ser no diálogo de Deus com a humanidade. É importante demonstrar que os que creem são um fator de paz para a sociedade humana e assim podemos responder aos que acusam injustamente as religiões de fomentar ódio e ser causa de violência. Não existe alternativa. Ou construímos o futuro juntos, ou não haverá futuro. As religiões, de modo especial, não podem renunciar à urgente tarefa de construir pontes entre os povos e as culturas. Esse é o propósito. A nossa fé tem que criar pontes, não separação. Nós devemos caminhar para incluir e não para excluir. É essa a proposta por trás da reflexão desse texto. Não é uma proposta de separação, não é uma proposta de crítica às religiões como em si, mas uma proposta de reflexão, para que possamos crescer, para que nós possamos aprender da melhor maneira possível. Espero que esse texto possa te ajudar no seu crescimento espiritual. Lembrando, mais uma vez, se trata de um texto polêmico, pesado em alguns momentos, mas sim vai nos tirar da nossa zona de conforto para melhor entendermos como nós devemos nos colocar a serviço do Reino de Deus. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrever no canal e assim nós possamos chegar a mais pessoas. Deus abençoe.